Boa tarde a todos. Para quem for assistir depois em um outro período que vai ser gravado a nossa call, né? Bom dia, boa noite. Para quem cabulou a nossa aula de hoje assistir em outro período. Então, muito bem-vindos aí. Pessoal, essa é uma continuação aí do nosso programa, né? Nossos programas de marketing aqui, quando a gente inicia com o webinar para mostrar algumas tecnologias dos nossos parceiros aí, dos fabricantes da qual nós temos a parceria, nós damos continuidade aí com o Masterclass ou até mesmo com o Bootcamp. Né, o Masterclass aqui a gente achou que seria mais proveitoso, então vamos seguir com o Masterclass aí referente ao nosso último webinar, que foi falando sobre o DDoS, né, esses tipos de DDoS, quais as características desse tipo de ataque. A gente viu uma grande variedade do que esses tipos de ataques podem chegar, né, e podem causar. Bom, no nosso apoio aqui, como sempre aí todo webinar, Bootcamp e agora Masterclass também, nós temos o apoio diretamente da Akamai aí, sendo representado pelo ilustríssimo Alex. Se apresenta aí, Alex, para a galera. Boa tarde, pessoal. Sou Alex, trabalho aqui na Akamai já há 2 anos, mas trabalho com a Akamai já há quase 15. Eu sou hoje responsável por dar suporte aos parceiros da Akamai, não só na parte, né, de vendas, de técnica e tal, mas também ajudando eles com esse conteúdo, com essa necessidade de ensinar o pessoal a trabalhar com a Akamai. É isso aí, eu não deixo o Alex em paz. Um pouquinho dos objetivos aqui do nosso Masterclass. O que a gente vai discutir hoje? É lógico que a gente quer ser o mais objetivo possível, mas dentro dessa objetividade a gente quer deixar para vocês como funciona a plataforma da Akamai, qual que é a integração que a gente tem com a interação que a gente tem com o nosso ambiente e a plataforma, né? Lógico que no meio do desenrolado, das configurações, a gente vai comentar bastante aqui, o Alex vai decorrer bastante em cima das funcionalidades. Esse é o intuito, né? Não só fazer com que você veja o processo de embarque, mas você não sabe o que está acontecendo ali por debaixo, né? Então é legal, por isso que a gente pede sempre a participação do Alex, para ele trazer a expertise dele em cima do produto e desenvolvendo também em cima de cada funcionalidade quando a gente for utilizar. É lógico que não dá para falar tudo, tem muita funcionalidade na plataforma, mas o que a gente vai utilizar para fazer um basic aí, fazer o embarque da aplicação ou da página web, a gente vai ressaltar sim. Bom, então esse tópico aí seria sobre o Masterclass, que a gente está discutindo aqui agora, e aí depois a gente vai discutir como que é o planejamento para fazer o embarque dessa aplicação, né? Não é só fazer com que a aplicação entre dentro da CDN e só isso, não, a gente precisa pensar em como a gente vai utilizar os recursos, qual que é a compatibilidade que tem, o que a gente tem em comum entre todos os recursos, enfim, até a emissão do certificado também, que seria outro tópico que a gente vai discutir, como a gente vai emitir esse certificado, né? Lembrando que a Akamai ela vai agir, vai interagir dentro desse fluxo como se fosse um proxy. Ela vai proxiar essa comunicação. Então, o primeiro ponto de contato é da Akamai, ele precisa de um certificado. Pode ser outro certificado, a gente vai ver mais para frente. Quais são os itens para a gente proporcionar mais performance para essa aplicação ou para essa página que vai ser embarcada, né? Quais são os itens ali, a gente vai até citar o nome dos produtos em si que vão disponibilizar essas funcionalidades, o Alex vai ajudar a gente nessa parte. A criação da configuração, que é que a gente vai chamar de propriedade, né? Como é que a gente cria, faz a criação, é lógico embasado no nosso planejamento anterior. Aí o embarque propriamente dito, né? Que é o CNAME da aplicação ou da página web. Vamos executar alguns testes aqui antes da aplicação ou da página estar dentro da CDN, né? Ou até nela dentro da CDN mesmo, a gente já vai conseguir fazer alguns testes, alguns pré-testes, para ver se está tudo ok, tudo funcionando e tudo correndo de acordo com o planejado. Depois da gente fazer a configuração, fez o embarque, mostramos para vocês como funciona tudo isso, a gente vai partir para a parte de configuração de WAF. Aí, mais uma vez, o Alex vai dar um banho para a gente aqui das funcionalidades de security da Akamai. A gente vai focar... Oi? Vamos tentar, né? Der tempo ainda. E a gente vai dar um enfoque maior, é lógico que trazendo sempre o que a gente já anunciou para vocês, que seriam sobre DDoS, então a gente vai focar mais sobre essas defesas de DDoS que a Akamai tem, como funciona exatamente o motorzinho ali dentro da Akamai. Vamos analisar através do Security Center como verificar se as policies que a gente está ativando, se os recursos de segurança que nós estamos ativando realmente têm
a especificidade que a gente colocou na configuração e assim por diante. O Alex até pediu um favor para você, enquanto a gente vai decorrendo, se possível você prover aquele demo, né? Eu esqueci de prover aqui o demo do KSD, para a gente poder ver no Security Center. Tá, peraí, deixa eu... Vou encontrar ele aqui, que ele não estava armado, mas eu vou encontrar ele aqui, peraí. Tá. Ele demora um pouquinho para deployar, né? O ambiente de teste, mas a gente consegue, tá? Então a gente vê dentro da nossa ferramenta mesmo, dentro do ambiente da Populous mesmo. Por fim, a gente vai ter o sorteio do brinde aí, a gente encerra com a esperança de falar com vocês novamente em um outro tipo de cenário, né? Não só eu aqui falando, mas sim eu ouvindo o problema de vocês e a gente trazendo a solução para o problema de vocês. Bom, ao longo da nossa apresentação do Masterclass, nós pedimos que vocês mantenham as câmeras fechadas e os microfones mutados, tá? Qualquer dúvida pode enviar no chat. De vez em quando aqui eu vou dar uma sapeada no chat aqui para ver quais são as perguntas de vocês. Se for uma pergunta mais parecida com a outra, eu dou uma condensada e aí eu tento colocar no ar aqui para que a gente responda tudo de uma vez só, para ficar mais fácil, tá? Bom, aproveitando aqui que a gente tem um público aqui verificando na nossa plataforma, né, acompanhando a gente aqui, vamos falar rapidamente aqui do que é a Populous, né? Tem alguns aqui que não ouviram falar da Populous ainda, não conhecem a Populous, apesar da gente estar muito aí crescendo as nossas publicações nas mídias aí, as mídias sociais, mas quem não conhece ainda, a Populous é uma empresa nova, relativamente nova, né? Nós temos 5 anos, me corrija se eu estiver errado, os ouvintes da Populous. E a gente trabalha basicamente aí em algumas vertentes que eu vou passar para vocês agora. Bom, nós trabalhamos na parte de consultoria com os nossos partners. Se você por acaso tiver interesse em saber um pouco mais até onde nós vamos com consultoria, o que a gente consegue proporcionar para vocês, a Populous ela tenta ao máximo possível saciar todas as necessidades dos nossos clientes, né? Mesmo a gente já com o produto, a gente tenta abranger com outros que se fazem necessários, é lógico, dentro de um parâmetro que vem aumentando, né? Se muitas pessoas necessitam de WAF, foi assim que a gente estabeleceu essa aliança com a Akamai. Né, e se necessário algum outro tipo de solução, nós vamos atrás de parcerias, enfim, amadurecemos essa parceria, nós gostamos muito de ser independentes em questão dos nossos partners, a gente utiliza muito o conhecimento do partner, mas para a gente enriquecer a nossa independência com os produtos que nós fornecemos para os nossos clientes. E é assim que a gente fortalece a nossa consultoria. Né? A parte de consultoria ela está sempre próximo do nosso cliente, tentando absorver o máximo possível da necessidade dele. E aí a gente entra até na parte de suporte, a gente faz a consultoria, presta consultoria, também prestamos o tipo de suporte ativo 24/7, né, com SLA de acordo com o necessário. Né? Lógico que a gente não consegue, como a Akamai, estabelecer um SLA de 100%, mas a gente chega próximo disso daí. Tá? Então, a gente também suporta todos os produtos que nós vendemos aqui e também monitoramos, conseguimos proporcionar para os nossos clientes aí um nível de monitoramento ativo, né? Então, se a gente vê qualquer tipo de alarme na nossa ferramenta, a gente consegue já ser um suporte proativo, né? Levando informações antes mesmo do usuário, do cliente notar que há uma necessidade. Bom, a nossa parceria com a Akamai basicamente nasceu de uma necessidade com um dos nossos clientes, né? E aí atendemos essa necessidade, só que a gente absorveu mais produtos que a gente conseguiu, além de suprir a necessidade desse cliente em potencial, né? Nós conseguimos levar a mesma e mais soluções da Akamai para outros clientes. Então, por isso que ela se tornou parte do nosso portfólio. A Akamai tem um portfólio muito grande de produtos enterprise, produtos de security, justamente por ela ser uma CDN gigantesca, a maior CDN do mundo, né? Então, a gente consegue proporcionar muito mais performance para os nossos clientes através dessas soluções da Akamai. Então, assim que nasceu essa aliança, essa parceria com a Akamai. É importante sempre a gente ressaltar, sempre quando eu falo sobre a Akamai, nas minhas apresentações de pré-venda, eu sempre ressalto números, né? Porque
realmente chamam a atenção. Quando a gente fala de uma rede a nível global, que é presente globalmente, é interessante sempre a gente mostrar os números. E aí eu convoco o Alex para falar um pouquinho desses números aqui. Eu não sei se estão desatualizados, Alex, mas, por favor, pontua-os aí para a gente. Não está nada desatualizado, não. O que, assim, não temos vamos dizer, o último pico de 2021. Depois, inclusive, eu te atualizo o slide. Tá. Esse slide é muito legal porque a gente mostra o crescimento de tráfego na plataforma, e o crescimento de tráfego na plataforma é um espelho do crescimento da internet. A Akamai hoje é responsável por cerca de 30%, 30% a 40% de todo o tráfego da internet no mundo. E a gente, para poder entregar isso, né, nós estamos aí com mais de 350 mil servidores distribuídos em 4.000 e tantas localidades, em 2.000 e tantas redes, em quase 1.000 cidades, 135 países. Os números da Akamai são realmente ímpares. Não existe outro concorrente, não existe uma outra plataforma de prestador de serviço de cloud security, prestador de serviço de entrega como é a Akamai, que tem essa capacidade, que tem essa escala de entrega. No gráfico que vocês estão vendo, eu acho interessante mostrar que, assim, 2019 para 2020, a gente tem um crescimento, está ali na ordem do que? De uns 30%, que era mais ou menos o crescimento orgânico. E para 2021, considerando, né, o avanço, o tempo de casa de todo mundo, pandemia, nós tivemos picos de 200 terabits de tráfego na plataforma. Comparando com 2019, já é o dobro. Comparando com 2018, é 3 vezes mais tráfego, né? Esse tráfego todo está relacionado não só em boa parte, né, o tráfego de entrega está relacionado em boa parte aos nossos serviços de entrega de conteúdo, de download, de streaming, entrega de sites e APIs, mas também está embutido aí todos os clientes corporativos enterprise que nós temos, né, todos os clientes da Akamai, que têm os serviços de segurança. Legal, se a gente for numerar aqui, né, Alex? Desculpa te interromper, aí a gente vai ver concorrentes também aqui no meio do número de clientes aí também, né? Tem todo mundo. Todo mundo. A gente entrega para Deus e o mundo, vamos dizer. Posso falar o nome dos concorrentes? Não, mas Os concorrentes barra clientes. Os concorrentes clientes, mas assim, nós temos clientes que entregam 5, 6 terabits por segundo o tempo inteiro, distribuídos globalmente, né? Mais voltado... Tem algum exemplo, Alex, que pode ser citado, que todo mundo conhece aí, que todo mundo usa no seu dia a dia, que usa essa plataforma? Um que eu posso apontar, por exemplo, foi a Netflix. A Netflix hoje já não é Eles ainda utilizam algumas CDNs, e eu acho que em parte do tráfego deles eles também ainda utilizam a Akamai, mas é uma fração do tráfego deles. Eles criaram a própria infraestrutura para distribuição de conteúdo, né? Tal qual o Facebook, que também foi um grande cliente da Akamai, eles mudaram de estratégia e começaram a fazer peering. No entanto, todos esses outros players de streaming, não vou falar da Disney, não vou falar da Amazon, não vou falar desses outros, né? Dos outros clientes que não posso falar, mas todo esse pessoal, a estratégia deles é contar com a Akamai e até outras CDNs para poder fazer a entrega do tráfego. Alguns deles contam exclusivamente com a Akamai. Tá? Sim. Estabelece-se ali não só uma parceria com esse cliente, mas um trabalho em conjunto, 17, 18 mãos ali, vamos dizer, que é muita gente envolvida, para fazer a entrega desse tráfego. Então, tudo que é rede social tem tráfego entregue para a Akamai. Todos os serviços de streaming de vídeo tem os grandes, né? Tem pelo menos uma parcela do tráfego entregue para a Akamai. Todos os jogos, por exemplo, a Sony, Microsoft, né? Xbox e o PlayStation, todos os lançamentos de jogos são feitos através da Akamai, tanto o download quanto parte do tráfego do próprio jogo, né? A gente tem algumas soluções que ajudam eles em diferentes frentes, não só de proteção, mas de capacidade também. TikTok, por exemplo, é um grande usuário, dos maiores clientes que a gente tem hoje na Akamai. O volume de tráfego deles é descomunal. Imagino. Bom, então, passando essa parte de números aqui, só para dar uma visão geral para o pessoal, quando a gente fala de CDN, né, sempre é bom mostrar esse número para saber o volume de informação que trafega na rede da Akamai e o porquê o AF da Akamai, né, as soluções da Akamai de segurança, elas estão sempre à frente da concorrência, né, justamente por causa desse volume. Imagine analisar tudo isso, levar para um ponto central onde existem vários cientistas analisando essas informações para prevenir ataques que já são conhecidos,
ataques novos que nunca foram vistos, né? Até porque algumas características tendem a um tipo de fluxo que é suspeito, vamos dizer assim, mas não com a certeza de que é realmente um ataque, e poder mitigar isso fazendo jus à palavra Zero Day na prática, né? Colocando as próprias assinaturas. Isso é bem legal da gente mostrar e a gente sempre enfatiza. É muito chamativo isso daí. Bom, faltou falar o número do Brasil aqui, claro. Essa parte é sempre largo para trás. É só apontando para vocês, só no Brasil a gente tem hoje bem mais de 8 mil servidores em operação, que estão distribuídos em todos os estados, em mais de 250 localidades. Essas localidades elas estão ou dentro, né, dos próprios ISPs. Estou aqui em São Paulo, por exemplo, eu utilizo telefônica, eu sei que existe um cluster gigantesco de servidores Akamai dentro da rede telefônica. A NET também tem, inclusive, clusters distribuídos de servidores Akamai. Todos os grandes provedores de internet têm hoje uma conexão, ou uma conexão direta com algum ponto de presença nosso, né, algumas infraestruturas que são compartilhadas, ou servidores e clusters inteiros colocados dentro da própria infraestrutura. Sim. Bom, beleza. Agora todo mundo tem a visão, sabe o que é a Akamai em termos de número. Vamos partir agora para a parte do planejamento do nosso embarque aí. A gente pode até colocar em pauta aqui, Alex. Eu tenho um racional para isso, né? Lógico que o modus operandi não é o mesmo para todos. Os itens são essenciais, mas não necessariamente a maneira que a gente vai fazer aqui é algo que está dentro de uma cartilha, né? Não, é algo que a gente acha que funciona, eu uso e funciona, eu consigo fazer ou desempenhar o trabalho dentro da plataforma dessa maneira, e creio que é uma maneira fácil, sucinta de fazer o embarque das aplicações ou das páginas web. Bom, a primeira coisa que a gente tem que raciocinar e ver o que a gente consegue usar como ponto de separação, né, e tentar fazer grupinhos, vamos dizer assim, seria com base em características das aplicações. Alex, fica à vontade para adicionar, tá? Característica das aplicações. Ele não mudou o slide. Eu estou em planejamento. Não, estou em planejamento mesmo. Ah, tá. Vamos mudar depois. Então, características das aplicações, né? É um dos itens que eu uso também como ponto de diversificação para eu construir a minha configuração. Domínios, né? Vocês vão entender o porquê dos domínios ali. Se eu tenho diversos domínios que vão ser embarcados, domínios, aplicações, né, que pertencem a diversos domínios de DNS, vocês vão entender o porquê que a gente usa esses pontos aí. E os servidores de origem, né? Por quê? Características das aplicações. Vamos dizer que a gente tem aplicações institucionais, né, que são só páginas, não tem interação com o cliente. É uma característica de página ou de aplicação. Se eu tenho uma aplicação transacional, né, uma aplicação, por exemplo, bancária, ou uma aplicação que tem muitas tabelas, né, então são características da aplicação. Então eu já consigo fazer esse tipo de distinção. Por quê? Porque eu preciso aplicar as funcionalidades de acordo com a aplicação, de acordo com a página. Por exemplo, um site ou uma aplicação que tem muito objeto que eu consigo fazer offload, né, que eu consigo fazer cache. Então, eu vou achar outras aplicações dessa demanda que eu vou fazer o embarque, que tenham essas mesmas características, para que eu crie uma configuração tentando juntar o máximo possível de aplicação dentro de uma única configuração, para fazer o embarque, tá? A parte de domínio. Por que a parte de domínio? Quando a gente utiliza a ferramenta, a plataforma, a gente precisa mensurar quantos certificados a gente vai emitir, ou quais os tipos de certificados para que a gente vai emitir. Wildcard não é a solução do mundo, né? Então a gente precisa mensurar o que a gente vai emitir, quais os tipos de certificados que a gente vai emitir. Se a gente vai emitir um certificado com capacidade de SAN, né, de Subject Alternative Name, ou se a gente vai emitir um wildcard para um domínio inteiro, enfim, essas são outra característica que a gente tem que mensurar quando a gente faz o embarque. E a última que eu mencionei seria os servidores de origem. Então, vamos dizer que eu tenho praticamente 10 aplicações que têm as mesmas características, que estão no mesmo domínio e que estão sendo respondidas por um mesmo servidor de origem, por uma mesma origem. Então, eu posso fazer uma única configuração que atenda a esse servidor de origem, que eu vou ter ele citado dentro da minha configuração, a gente vai ver mais à frente, e eu vou conseguir emitir um único certificado, né? Um único certificado que vai atender a esse tipo de configuração. Bom, esses são um dos pontos.
Pode falar, Deixa eu pode complementar. complementar. Não só na questão do certificado, né? Uhum. O certificado é importante, porque assim, os certificados que a gente trabalha hoje, todos eles são SAN SNI. O SAN SNI significa que naquele um certificado, você vai ter diversos hostnames. Então, você pode trabalhar com o certificado, né, com os hostnames que vão estar especificados, e aí, no SAN, o padrão do SAN, ele não suporta um wildcard. A gente pode também ter o SAN wildcard, que daí você pode colocar dentro de diversos hostnames, diversos wildcards dentro daquele certificado, para atender qualquer hostname dentro do domínio. Mas em relação à origem, você complementando o que você colocou, é importante que quando a gente tem uma origem só com diversas aplicações, né, na hora de criar a configuração property na Akamai, é importante ver as características da aplicação. Se essas aplicações todas elas são a mesma aplicação, uma origem, todos os hostings ali tranquilos, as regras vão ser basicamente as mesmas. Mas se você tem naquele um servidor de origem diversos tipos de aplicações diferentes, diversos tipos de conteúdo diferente, seja, às vezes um mesmo balanceador, né, que está se balanceando ali camada 7, determina pelo hostname que tem um estático e está servindo daquela mesma origem, na perspectiva da Akamai o balanceador, saindo daquela mesma origem, você tem todo um conteúdo estático, que é só imagem, CSS, né, JavaScript, etc. Tem também uma aplicação que é um Java, com Tomcat por trás ali, que tem um propósito. Tem outras aplicações ali por trás, sei lá, um .NET, uma outra aplicação que seja um Java em outro Tomcat, ou um EJB, qualquer coisa diferente. O importante é categorizar essas aplicações de forma que criar as nossas configurações de forma que você está encapsulando ali as aplicações que têm semelhança. Exato. Né? Para não ter... Até a própria gerência, né, e flexibilidade. Exato. Porque aí vai entrar mais aplicação. Pô, aí você já classifica ali qual que é a característica dessa aplicação e se eu posso já atender com uma configuração que eu já tenho. Ou se eu vou precisar criar uma nova. Aproveitando o gancho que você falou sobre os certificados aí, eu acho que você tem muito mais bagagem do que eu para poder falar dessa ferramenta que a Akamai disponibiliza dentro da própria plataforma que gerencia todos os certificados, todos, entre aspas, né, vamos dizer assim, que tem o último ali que ele não é gerenciado pela plataforma da Akamai. Bom, então essa ferramenta, ela vai estar abreviada, né, como o nome de CPS, né, ou Certificate Provisioning System. É por ela que a gente vai solicitar os certificados que nós vamos utilizar para poder fazer o deploy nas configurações. Duas entidades certificadoras são utilizadas aí em parceria com a Akamai para desenvolver esse trabalho, que é a DigiCert e a Let's Encrypt. Agora, Alex, dá uma explicada para a gente o que são aquelas letrinhas ali na esquerda ali e como e para que a gente utiliza. Para quem talvez não conheça, a Let's Encrypt foi uma iniciativa que começou uns anos atrás, acho que foi mais ou menos na época que saiu aquela história toda do governo americano que estava monitorando todo o tráfego de todo mundo e tal. O pessoal ficou mais preocupado e a implementação de um certificado no servidor web, né, para criptografar esse tráfego era uma coisa mais complicada. Comprar do certificado ainda era uma coisa cara e as pessoas meio que não faziam porque dava mais trabalho, e não enxergavam essa necessidade. Só que aí mudou essa perspectiva, né? Todo mundo passou a criptografar tudo. E a Let's Encrypt foi uma iniciativa de pessoas, depois se tornou, né, grupo de empresas, tá, uma coisa bem grande hoje, para poder gerar certificado gratuito. Certificado que pudesse criptografar esse tráfego, fosse fácil de ser gerido e as pessoas não tivessem que ficar pagando e renovando isso anualmente. Então, a Akamai utiliza da Let's Encrypt, de uma automação, né, integrada com a Let's Encrypt para poder gerar esses certificados. E aí a gente está falando do primeiro certificado ali, que é o Domain Validation. Validação do domínio, vamos dizer assim, né? Quando você vai emitir um certificado, você tem que validar para a entidade certificadora, que é o terceiro que está garantindo que você é dono daquele domínio, né? Que você é dono do domínio. E a gente faz isso de diferentes formas. A Let's Encrypt permite fazer isso de diferentes formas. Seja colocando um redirect no servidor web ou através de DNS. O mais comum da gente utilizar é DNS. Todo mundo aqui já tem feito isso de alguma forma, né? Você cria uma conta lá, conta de Google Workspace lá, você tem que validar seu domínio, vai criar qualquer outra coisa que tem que validar que é dono do domínio, no Office e tal. Então você só adiciona ali um registro de DNS, Let's Encrypt de forma automática valida aquele registro de DNS e retorna para a Akamai, seguindo esse fluxo aí, retorna o certificado para a Akamai. Isso é tudo feito de forma transparente e 100% através do CPS, sem ter interação com ninguém.
Quando a gente está falando de Organization Validation e Extended Validation, são dois tipos de validação que demandam uma interação da entidade certificadora, no caso da gente trabalhar de DigiCert, com o cliente final. Então, a gente vai fazer o trabalho pelo CPS também, de criação do certificado, só que aí vai ter um passo intermediário ali, que a entidade certificadora, a DigiCert, vai entrar em contato com o cliente, quem está apontado ali como administrador daquele certificado, né? Vai entrar em contato com o cliente pedindo para que ele valide que ele é ele mesmo. Ok, você é o cliente? Eu sou o cliente. Pode mandar, pode mandar. Aí eles retornam para a gente também de forma automatizada, tudo através do CPS sempre. Retornam esse certificado para a gente e ele é feito o deployment na rede. No caso do EV, o Extended Validation, era aquele certificado, eu não tenho visto isso mais, eu acho que até em função do preço. Que vejam, em matéria de criptografia, em matéria de proteção, a gente está falando de TLS, não está falando do certificado propriamente dito. Tá? O Extended Validation foi um produto, um tipo de certificado que foi criado, que os browsers, quando recebiam um certificado EV, na URL lá do lado, hoje que é a caixa de busca, né? Você tinha um botão verde grandão ali com o nome da entidade daquele certificado. Então era uma garantia extra que aquele site é de fato daquela empresa. Né? Só que aí para fazer a validação estendida, você tem inclusive troca de documento. Né? Manda ali cartão de CNPJ, sei lá, falta mandar o balanço da empresa para poder garantir que você é você mesmo. Mas ele bem mais é uma complicado. coisa que demora muito mais. Então, o Domain Validation é feito rapidinho, coisa de 1, 2 horas. O Nani tem feito isso mais que eu, então ele vai poder validar, mas é coisa de 1, 2, 3 horas, no máximo. O certificado já está na rede. O OV, você vai precisar de alguns dias, que a gente costuma dizer até uma semana, para que esse certificado esteja disponível na rede, e o Extended Validation são algumas semanas. Acontece de acontecer antes, né? Acontece da gente ter o certificado na mão antes, mas a expectativa é de que vai demorar mais de, sei lá, talvez uns 10, 15 dias, aí, pelo menos. Aí a gente tem o autogerenciado. O autogerenciado é o chamado certificado third party. Em função da forma como funciona a plataforma Akamai, a gente não permite que um cliente faça o upload do próprio certificado, das próprias chaves, né? A chave privada dele para a plataforma. Por isso que foi criado o CPS, porque as chaves privadas dos certificados na rede Akamai, elas são de propriedade da Akamai. E a gente tem todo um sistema por trás ali para poder garantir que esse tipo de informação não vaze, né? E eu falo para vocês que é secreto igual a CIA. No caso do autogerenciado, é quando um cliente ele já tem, por vezes, um contrato com uma entidade certificadora, ou ele quer manter aquela uma entidade certificadora, não quer trabalhar com a DigiCert, ele vai buscar essa outra entidade, essa outra CA, para gerar um certificado para ele. Como que a gente faz nesse caso? Na Akamai, nós vamos gerar o bom e velho CSR, o certificado CSR. Né? Ele é feito baseado nas chaves privadas da Akamai ainda. Aí a gente pega esse CSR, encaminha para o cliente cliente encaminha para a CA vai fazer todo o trabalho com o cliente, qualquer que seja o tipo de certificado que ele está fazendo ali, para a gente é indiferente, e vai emitir o certificado e vai mandar esse certificado de volta para o cliente manda para a gente. Aí a gente faz o deployment desse certificado na rede. Mas vejam que ele continua com a chave privada da Akamai. Tá? São esses tipos de capacidade que a gente tem aí. E aí, em matéria das redes de entrega, a Akamai costumávamos dizer que nós tínhamos duas redes, a rede segura, por onde era entregue todo o tráfego HTTPS, onde a gente fazia emissão dos certificados e tal, isso até anos antes de existir o CPS, e tinha a rede standard, onde não tinham certificados na rede standard, né? Os únicos certificados que tinham nos servidores, internamente chamados de free flow, eram os certificados da própria Akamai. Mas isso são anos atrás. De lá para cá, inclusive com essa demanda por entrega de tráfego seguro, para que a nossa plataforma desse, né, a capacidade, a escala da plataforma desse conta de fazer essa entrega, nós criamos esse modelo Standard TLS, onde podemos fazer o deployment do certificado do cliente, o que a gente chama de slot, ou na rede Standard ou na rede Enhanced. A rede Enhanced continua sendo o que era a nossa rede segura. E aí a perspectiva do Enhanced é assim, são servidores que estão em locais específicos, muito seguros, fisicamente muito seguros, não só dentro de um rack, mas é um rack blindado, que não tem parafuso para fora,
que tem câmera na frente e câmera atrás. O sistema de abertura desse rack não é uma chave, é todo o sistema conectado via internet que vai bater direto no SOC Akamai, no NOC Akamai, né? Não é, essa parte não é o SOC, é o NOC. E só quem tem autorização expressa da Akamai pode abrir aquele hack. E tem todo um processo, mesmo para quem tem autorização, tem todo um processo para que seja liberado para essa pessoa, para que ele faça a abertura do hack no momento de manutenção, exclusivamente. Uhum. Se qualquer uma pessoa, mesmo autorizada, chega lá e tenta forçar e abre o hack, isso já gera um alerta no NOC imediatamente, e aquele grupo de servidores que está naquele hack, ele é imediatamente zerado. É zerado e tirado do pool. Então, não existe perigo daquelas informações serem roubadas, né? Qualquer um, se ela tentar pegar o disco do servidor e subir para outro lugar. Esses servidores são todos criptografados, tem várias camadas de Altamente seguro, né? Não que o standard esteja naquele smokezinho de concreto no meio da rua, né? Não, né? Justo. Vou completar. E aí, o propósito disso é que a gente está trafegando dados que precisam de compliance com diferentes certificações de segurança, seja PCI, IPA, os FedRAMP nos Estados Unidos, né? Tem muitas entidades governamentais americanas, inclusive brasileiras também, de todo mundo, mas o pesado, vamos dizer assim, são os requerimentos do governo americano para trafegar pela Akamai. Eles utilizam esse serviço. Então, o tráfego deles é fechado dentro dessa parte da rede. E aí, o standard são os servidores Akamai normal, só que eles não estão dentro do rack blindado, não estão, não tem todo esse controle de acesso, mas tem sim controle de acesso, porque né, não está aberto lá para a galera, como você colocou, na caixa da esquina. É legal esse ponto que você falou sobre a integração em compliance, que a gente já recebeu já esse tipo de questionamento, né? Algumas ferramentas de segurança, elas existem em alguns órgãos que regulamentam, enfim, que selam aquela, por exemplo, firewall, por exemplo, ou um IPS, um equipamento, tem o selo que inspira confiança, né? Vamos dizer assim. A Akamai não tem. A Akamai ela tem os selos de compliance, né? Então, por exemplo, LGTI, ela está de acordo com a LGTI? Sim, ela está. Então, alguns compliances globais que a gente tem aí, aonde a Akamai tem interação, né? Quase no mundo inteiro. Então, existe sim esse compliance governamental, vamos dizer assim, né? Ele está de acordo com as leis locais para a tratativa de dados e de segurança também. Bom, definido então, já vimos quais são os tipos de certificados que a gente pode emitir, planejamos ali qual que vai ser a necessidade, a separação das nossas configurações, definimos o certificado, aí a gente passa para a propriedade propriamente dita. Lógico que daqui a pouco eu vou passar para o dashboard mesmo da ferramenta, né? Mas antes eu vou fazer a troca de tela, mas antes só para vocês terem um pouquinho de noção do que é necessário basicamente para você fazer a criação da configuração. Então vamos lá, quando a gente for criar a configuração, a gente vai precisar saber quais são os host names que a gente vai embarcar, né? Porque a plataforma vai falar, vai se comunicar com esses host names, então precisa ser especificadamente quais são os host names que vão ser embarcados, né? Vulgarmente chamado aí das URLs. Os certificados que a gente já emitiu anteriormente, né, dependendo da característica da aplicação, pode ser mais de um certificado para diferentes hosts, né? Então, a gente pode definir nesse momento. O FQDN dos servidores, os nomes dos servidores. Não tem o nome. Pode ser endereçamento IP? Pode. A Akamai aconselha fortemente que seja baseado em FQDN. Até aqueles randômicos que a gente consegue hoje em dia com algumas ferramentas de cloud. Para ficar mais seguro ainda. Quanto mais segurança você conseguir colocar dentro do ambiente, apesar de estar embarcando em uma ferramenta altamente segura, é melhor. Hoje em dia, quando você vai, principalmente no Brasil, né, infelizmente tem isso, quase falta mostrar o tamanho do pé para poder tirar dinheiro. Então, quanto mais complexo for, melhor. Pode falar, Alex. Até porque, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de conhecer, a Akamai tem uns cabeçalhos específicos que quando você faz uma requisição contra uma property, cabeçalho HTTP, né? Você faz uma requisição contra uma property que está sendo entregue pela Akamai, e aquele cabeçalho não está bloqueado, a gente tem ali como feature de segurança também não responder especificamente com aquele cabeçalho, a gente entrega um monte de informações a respeito daquela requisição.
é utilizado muito para diagnóstico. Por vezes, dependendo da configuração, o nome da origem, ou o endereço IP da origem, pode aparecer ali, né? Então, o que a gente recomenda é, quando for colocar, coloca um nome, não só na parte de segurança, mas bloquear o cabeçalho, né, uma abertura para geral, vamos dizer assim, mas utilizar um nome como o Hernan mencionou aí, que seja um hash de alguma coisa, para que ele não seja adivinhável, e não utilizar o IP até em função da gestão mesmo. Vai que botar o servidor e mudou o IP lá na Amazon. Como é que você vai fazer? Exato. Tem que Akamai, mudar a configuração de novo, esperar, ainda que seja rápido hoje, coisa de 15 minutos, mas tem que esperar o tempo de deployment. E isso, dependendo da configuração, pode causar um refresh do cache inteiro. E se for um site de muito volume, você ainda pode vir até causar um problema na infraestrutura de origem. Exato. E aí, se quando a sua aplicação ela necessita fazer alguma leitura da informação que é gerada no browser do usuário final, né, isso também tem que ser especificado para que nós possamos fazer, colocar dentro dessa configuração e o servidor receber o que ele está esperando, né? Não adianta a gente camuflar tudo, sendo que o servidor precisa de algumas informações, por exemplo, o IP. É o IP da origem do cliente. Ele precisa daquele IP, como por exemplo um e-commerce que precisa fazer persistência baseado no IP de origem do cliente. Enfim, essas especificações a gente precisa ser avisado e mensurado também para que a gente possa fazer essas configurações. Eu vou fazer um apontamento aqui na questão do IP que você colocou, que é muito importante esse detalhe, deixar bem claro para o pessoal. Quando uma infraestrutura de origem, um balanceador, vamos dizer assim, está fazendo o balanceamento por endereço IP, sem a Akamai, não tem problema nenhum, né? Ele recebe ali o endereço IP, ele guarda na tabelinha dele, ó, IP tal foi para o servidor, IP1 foi para o servidor A, IP2 vai para o servidor B, IP3 vai para o servidor C. Quando a gente está vindo com a Akamai estabelece conexões persistentes com esse balanceador, conexões TCP persistentes, né? E através das múltiplas conexões persistentes que são estabelecidas, a gente faz requisição de diversos servidores, de diversos usuários. Então, em uma conexão TCP, você vai ter muitas requisições de muitos usuários. O que acontece é que o balanceador vai falar, chegou um usuário aqui pelo IP1, se ele está olhando só o endereço IP, vai falar, tudo que está vindo nessa conexão do IP1 vai para o servidor A. Só que, de repente, deu 10 minutos ali, a pessoa mudou de servidor Akamai, em verdade pode acontecer a cada 20 segundos, e vai chegar até a infraestrutura de origem com o IP-B, o IP2. Na hora que chega com o IP2, o balanceador, esse aqui eu não conheço, não, esse aqui vai para o servidor B. E aí o que aconteceu? Aquela sessão daquele usuário, né, dado que a gente está falando da aplicação que precisa de manutenção de sessão, aquela sessão do usuário foi para o Beléu. Ele perdeu o login, se ele estivesse trabalhando, tivesse deixado alguma coisa aberta ali, ele perdeu aquela sessão e vai ter que restabelecer, recomeçar o trabalho dele. Isso é péssimo para os usuários, péssimo para a experiência dos usuários e para a marca do cliente, né? Então a gente diz que ele precisa sim de fazer balanceamento por cookie. Em fazendo balanceamento por cookie, toda vez que chega uma requisição, estabelece ali uma conexão, e chega uma requisição através daquela conexão, o balanceador vai olhar ali dentro e vai ver, esse cara não tem um cookie, põe um cookie nele, o cookie está apontando para o servidor 1. Se esse mesmo rapaz chegar ali depois pelo servidor 3 da Akamai, IP3 da Akamai, na requisição dele tem um cookie, o balanceador vai olhar, não, esse cara aqui está vindo do IP3, mas ele está falando com o servidor A. Eu me perco às vezes. E aí não tem o perigo de perda de sessão. Agora vejam que isso é muito dependente da aplicação. Porque se você tem uma aplicação que não necessita de persistir sessão, ou você tem uma aplicação que as chamadas são totalmente assíncronas, né? Toda a informação necessária para a resposta está indo na requisição, não tem uma sessão propriamente dita, aí não vai fazer muita diferença, não vai quebrar propriamente dito se ele estiver balanceando por IP. Independente disso, a gente recomenda que seja feito o balanceamento por cookie. Porque uma hora muda alguma coisa e no meio do caminho alguém vai falar assim, ninguém vai saber o que aconteceu e por que está dando problema. Exato. Essa é uma das precauções que a gente faz também, eu até mencionei ali um pouquinho mais para frente, mas é bom
a gente salientar e lá na frente a gente relembra sobre esses itens aí. Bom, eu coloquei aqui por último um dos tópicos aqui quando a gente vai fazer a configuração são as particularidades do contrato. O que eu quis dizer com isso? Dependendo do contrato que você absorve, né, da Akamai, que você comprou, do produto que você comprou, ele vai vir com 2 produtos aí para você usufruir dentro da cloud, dentro da CDN propriamente dita, que seria o DSA ou o Ion. Então, são características, tem itens diferentes um do outro. Eu não coloquei aqui quais são as diferenciações, senão a gente ia entrar muito a fundo em produto aqui, ia ficar maçante. Mas o Ion tem uma gerenciabilidade de itens dentro da aplicação e da página web muito maior do que o DSA. Né? O DSA é um manuseio ali bem básico de cacheamento, mas o Ion tem o Manage Script, além de outras funcionalidades mais específicas. Eles têm Fora isso, desculpa pode te falar. Eles têm 2 Tranquilo. propósitos em comum, mas diferentes. Os dois, o propósito é a gente fazer aceleração, né? É entregar os objetos para o usuário final mais rápido do que a origem da conta de fazer sozinho. O DSA, ele vai ter, ele tem esse recurso de aceleração chamado shortroute, que vai a requisição entre diferentes regiões de servidores Akamai para chegar até a origem e o mesmo caminho na volta. Isso com diversas otimizações de protocolo na comunicação entre os servidores. Exato. Isso serve não só para performance, mas também para failover, né? Que a gente chama assim. Então, se de repente alguma rota no meio do caminho ali que antes existia parou de funcionar, a gente não perde aquela requisição, a gente vai utiliza uma outra rota, obrigado, justamente para poder chegar até aquela infraestrutura de origem. Exato. É como se a gente tivesse uma função ali de, vamos dizer assim, um SD-WAN ali rodando ali dentro, né? Ele sempre vai fazer a comutação e vai ficar imperceptível para o cliente, é transparente, né? Quase, exatamente, é uma perspectiva do SD-WAN, é um overlay por sobre a internet. No entanto, o comportamento é como se fosse do GPS, vai chamar de Waze. Exato. Busca o caminho mais rápido, não o caminho padrão. Daqui até lá na Lapa, não necessariamente precisa pegar a marginal, dar a volta na cidade. Tem uns caminhos que chegam no meio do caminho, às vezes chega mais rápido. Exato. O Ion... É uma inteligência em cima do BGP, né? Vamos dizer assim. Também, complementando a inteligência que a gente tem em cima do BGP. O Ion, e aí o DSL tem esse propósito de acelerar e trabalhar com cache. E algumas características de cache dinâmico, tem várias coisas que a gente consegue fazer ali. O Ion, ele constrói em cima disso tudo, em cima dessa base do DSA, e adiciona a chamada aceleração adaptativa. Então a gente vai, baseado em beacons, né, baseado nos beacons do Impulse, que é um produto de RAM que a Akamai vende, a gente vai injetando esses beacons de Impulse nos clientes, nos usuários finais, e vamos lendo a perspectiva de performance do browser propriamente dito. E aí, com essa perspectiva, a gente consegue tomar decisões de forma automatizada, pré-posicionando o objeto em cache, ou fazendo tratamento de forma automatizada de imagem, né, comprimindo JPEG, mudando alguns formatos de imagem. JPEG para WebP, por exemplo, quando a gente está falando de Chrome. Utilizando de alguns recursos do HTTP2, por exemplo, de server push, e usando do Script Management. O Script Management é um recurso que só tem no Ion, que você pode gerenciar a ordem de execução dos JavaScripts na página. E isso dá um ganho enorme de performance na página, no site. Sim. Então, o Ion ele tem esse propósito assim, mais voltado ao web performance, a clientes que já estão trabalhando nessa disciplina, que já têm essa visão, essa necessidade, até em função de web performance ser uma coisa diretamente ligada ao negócio, né? Quando você tem melhoria de performance do site, você tem um aumento de todas as métricas de conversão. Então, diminuiu um segundo, ganhou mais 10 mil reais, na veia. É assim mesmo. Tem uma apresentação que a gente fez de web performance que o número de cliques ou de acessos realmente impacta em muito o ganho de empresas que vivem disso, né? Então, a queda um aumento de um load de uma página pode custar milhões aí, por exemplo, para um Facebook, né? E a pessoa vai abandonar e não vai conseguir mais navegar. Então, essas são as características de performance. Em adição a isso, ainda tem o Site Shield, né, que ainda são particularidades contratuais, né, que você pode absorver o Site Shield ou não, né, a maioria das vezes agora tá vindo o Site Shield na compra das proteções WAF, por exemplo. Essas de segurança incluem Site Shield. Antigamente ele era já vem, já. Agora é tudo incluso. Exato. Né? Como que a gente vai proteger a aplicação do cliente se não estamos protegendo a origem, se a origem está aberta para a internet? Né? Exato.
Exatamente. Bom, então o Site Shield aí, como o Alex já mencionou, é uma proteção extra à origem, né? Não bastando a sua aplicação estar dentro da CDN, dentro da cloud aí, vamos dizer assim, da Akamai, é disponibilizado uma camada na frente do seu servidor de origem e só essa camada de servidores que vão falar diretamente com o seu servidor e não mais a rede toda da Akamai, né? Então é feita uma seleção baseada em região, né, e throughput. Esses servidores são designados para somente eles fazerem fetch ou levar a informação até o seu servidor de origem. Para que serviria isso, né? Eu ter essa seleção já de servidores para eu direcionar esse tipo de tráfego. Regra de Firewall. Então, na minha regra de Firewall, eu vou determinar para eles só os IPs que vão conectar na minha aplicação. Não vão ser mais todos os IPs da Akamai. Vai ser somente aquelas redes, aqueles servidores que vão conectar na minha aplicação e absorver conteúdo. Aí você aumenta a sua segurança on-prime, usufruindo também da segurança da rede da Akamai. Eu Bom, pode eu falar. costumo dizer assim que dependendo da relação que o cliente tenha com o provedor de serviço de internet dele, né, ele pode colocar essa lista de IPs no roteador de borda ou até no core da operadora Exato. de trabalho, de forma que não chega lá de jeito nenhum, né? Exatamente. Você Fora blinda por todos os lados, né? por todos os lados. É o cara crachá. Aqui pode, isso não pode. É isso aí. Bom, Sempre, então agora vamos. gente, desculpa. Pode falar. De novo. Vai lá, vai lá. Sem perder performance. Uhum. O Hernani, tem uma pergunta do Paulo. Ele está perguntando se o CN fica com o domínio da Akamai ou o domínio do cliente. É o CNAME, né? De trás. O Paulo, o certificado ele é emitido em nome do cliente. Tá? Então, todas as informações no certificado são informações que você teria qualquer certificado que fosse comprado. Vai ficar tudo no nome do cliente. Exato. Eu vou mostrar o processo aqui rapidamente, né? A gente, em algumas partes do Masterclass, a gente vai ter que fazer igual o programa da Ana Maria, né? Tem que mostrar como é que faz, mas a gente já tem um pronto. Porque às vezes demora, então se a gente for pedir a emissão do certificado, vai demorar, então a gente não tem tempo para esperar. Então a gente mostra o procedimento da emissão do certificado, o que você precisa preencher e todas aquelas informações organizacionais que você vai colocar ali é onde vai estar no certificado emitido. É como o Alex falou, é realmente uma emissão de um certificado particular para você, né, para a empresa. Bom, então já vamos entrar aqui na parte de configuração. A gente vai usar aqui como um target para o nosso teste, um ambiente demonstrativo da própria Populous, né? A gente tem aqui um site demonstrativo, né? demo-pop.populous.com.br. Ele está com um certificado autoassinado, mas está em HTTPS, né? Que a gente precisava de um ambiente com o HTTPS. Então, só para a gente ter um certificado, mas vou mostrar para vocês que já estou trafegando aqui com um certificado. Então, se eu vier aqui... Hernani, Oi? desculpa. Você fez um apontamento aí que é muito importante. Quando a Akamai vai entregar tráfego de forma segura, nós necessariamente vamos até a origem também de forma segura. Então, é um requisito, né? É necessário que no servidor de origem, no balanceador, qualquer que seja a infraestrutura, exista ali um certificado para fazer a conversa com a Akamai. E aí, como o Hernani vai mostrar, esse certificado ele pode ser um certificado comprado, por vezes é o próprio certificado que o cliente já tem, né? Seja, por exemplo, aqueles que são emitidos e geridos ali pela AWS, que são gratuitos, ou outros provedores de nuvem, ou um certificado que o cliente comprou e implementou no servidor dele, a gente vai usar do certificado que tem ali para poder conversar entre a Akamai e a infraestrutura de origem. Agora, o detalhe esse certificado que está na infraestrutura de origem não precisa ser o certificado válido comprado, assinado por uma CA. É importante ter esse certificado para que a gente possa estabelecer o túnel TLS para fazer a comunicação de forma criptografada. Mas aí pode ser qualquer certificado, tá? O autoassinado, como é o caso do laboratório aqui. Exato, a gente vai ver que é possível fazer essa integração mesmo ele sendo assim, e depois que a gente fazer a integração, vocês vão ver que o acesso fica normalizado, não aparece mais aqui o certificado como não seguro. Bom, então aqui eu dei uma demonstração também para vocês aqui, o que está sendo resolvido nessa URL em específico, né? Então, deu um dig ali, se você tem Windows aí, é NSLookup, e aí a gente já está vendo já um Resource Record tipo A, em cima diretamente do endereço IP do servidor web. Bom, já tenho a informação aqui, já consegui rastrear algumas informações que eu preciso aqui.
lá na Akamai para a gente começar a fazer o embarque dessa aplicação, dessa página. Lembrando que a gente já fez todo o planejamento, já fizemos o racional de como a gente vai fazer a segmentação das configurações necessárias para isso, e aí eu vou colocar a mão na massa aqui propriamente dito. Bom, eu falei para vocês que existem várias funcionalidades na Akamai, então dependendo é lógico, do que foi absorvido na compra de produtos, a gente tem diversos itens aqui para poder usufruir, não só, por exemplo, comprei o AF, não tenho só o AF aqui, eu vou ter outras funcionalidades. É interessante a gente ressaltar que algumas funcionalidades na Akamai, eles ficam disponibilizados no contrato do cliente em nível de teste, né? Em nível de teste mesmo. É um percentual ali que você tem, de acordo com a característica de qual ele é mensurado, né? Pode ser por hits, pode ser por beacons, enfim, mas ele está disponível ali para ser experimentado. Né? Então a gente pode também fazer esse tipo de navegação com o cliente ali, ver o que é a necessidade real dele e poder usufruir desses itens aí para ver se tem aderência ou não dentro do ambiente do cliente, tá? Bom, pode falar. Vou fazer um jabá aqui agora, tá? Opa, manda bala. Ajuda nós. Nós temos hoje o Evaluation Tier, que é um grupo de produtos que está crescente, inclusive, que a Akamai disponibiliza ali uma franquia de utilização gratuita. Isso, exatamente. Para quem hoje já está trabalhando com a Akamai, vocês podem, dentro do próprio portal, tem um link ali em cima para o Marketplace. No Marketplace, não sei se você consegue ver aí. Deixa eu dar uma zapeada aqui. Ó. Isso, no carrinho de compra ali. É para fazer de conta que está comprando. No Marketplace, vocês vão ter acesso a habilitar, ou no caso, né, ensino o cliente da Populis, fazer uma requisição, falar que está interessado, ali, ó, Evaluation Tier. Está interessado em utilizar o Evaluation Tier. A terceira linha do lado esquerdo. Achou. Clicando ali, aparece, você pode clicar nele e vai ter um botão na lateral falando que você está interessado, e aí a gente recebe aqui o e-mail, né? Internamente recebemos uma mensagem dizendo que vocês estão interessados e o pessoal vai entrar em contato com vocês. E aqui nós temos diversos produtos que se atendem hoje mais à questão de web performance, que pode ser utilizado de forma gratuita. E aí tem assim, tem o user guide, ali, tem a franquia determinando, mas por exemplo, no caso do API Gateway, são 10 bilhões de hits, não, API Acceleration são 10 bilhões de hits, mas assim, não é uma franquia pequenininha não, tá? Para os redirecionamentos. É uma franquia experimentável, né? Não é só de acionar o negócio e já gastou a franquia, não. Exato, não. É uma coisa que se pode utilizar durante. Assim, uma vez tendo o Evaluation Tier no contrato, ele não vence. Né? Ele está disponível ad infinito e utilizando dentro da franquia não tem custo. Se utilizar acima da franquia, aí tem o chamado overage, vocês talvez venham ser cobrados, né? Depende dali do Hernani tirar o escorpião do bolso ou não. Mas vocês vão poder utilizar de graça, tá? O quanto quiserem dentro da franquia. E é muito legal para poder fazer teste, para poder desenvolver integrações, para poder entender o funcionamento, entender como que aqueles produtos vão ajudar vocês a melhorar, nesse caso aqui a gente está falando de performance, né? Melhorar a performance dos sites. Jabá feito, agora tem uma observação que o João fez aqui. Ele fala sobre a questão do Site Shield com a rede de staging. Né? De fato, João, parece um tanto quanto intuitivo. A lista dos servidores de Site Shield não inclui a lista dos servidores de staging, mas isso é porque a gente atende a diversos casos de uso. Nós temos clientes que não utilizam, que têm ali uma própria área de homologação e utilizam de forma diferenciada. Então, para a área de homologação deles, eles vão colocar apenas os servidores de staging e só os servidores de staging conversam ali. Então, quando você está implementando essa lista de controle no Firewall, você precisa sim, tá certo, da lista de Site Shield e da lista do servidor. Pedro, vem aqui. Opa, oi? Tem alguém com o áudio aberto aí. Não. Chamaram o Pedro. Não. Eu acho que é o menino. Menino, não põe a mão na tomada. Menino, eu falei. Bom, mas quando a gente, vocês vão, quem não a gente fez a explicação aqui, é lógico, para a pergunta do João, mas é claro que a gente vai explicar o que é essa rede de staging, o que são esses IPs de staging também, quando a gente for colocar a configuração
para funcionar na CDN, tá? A gente explica direitinho. Mas sim, tem a rede Stage também tem o seu range próprio dos IPs de servidores que participam dela. Bom, então deixa eu só mostrar para vocês aqui como é que é a parte do certificado, né? Como é que funciona essa parte do certificado aqui, a emissão do certificado. Deixa eu só ele carregar aqui. Então é isso. A gente já tem o nosso certificado já deployado, né? A gente já tem aqui o nosso certificado já pronto, mas digamos que você queira fazer o preenchimento do certificado. Primeiro eu preciso ver, antes de tudo, né? Antes de criar o meu certificado, eu vou precisar ver quantos certificados que eu tenho dentro da minha sacola ali que eu posso usar. Então, a gente vendo o contrato aqui, eu já consigo ver quantos certificados eu tenho disponível, quantos eu posso usar. Então, até entra na parte do planejamento isso também, né, para eu saber quantos que eu vou utilizar desse bundle que eu tenho aqui disponível dentro do meu contrato. Bom, então o preenchimento aqui das informações como a gente especificou, são informações, inclusive tem o third party aqui também, então são informações organizacionais e a informação dos administradores do próprio domínio, né, que vai fazer a validação desse certificado. A gente preenche normal, é bem sucinto aqui, não tem muito segredo, né, é só seguir o padrão aqui, coloquei o nome aqui, por exemplo, do meu site aqui, e eu posso acrescentar isso aqui, é um tipo DV, do certificado do tipo SAM. Esse certificado em específico aqui, eu consigo adicionar até 100 hosts nele. Eu tenho a possibilidade de colocar 100 hosts dentro desse mesmo certificado. Então, ele vai estar respondendo não só o meu CNAME, né? Então, vamos dizer que seja lá, eu vou abrir ali o nosso certificado, né? Que seja o demo-pop.populus.com.br. Esse vai ser o nosso CN, mas eu posso colocar outros nomes alternativos também que vão ser respondidos por esse mesmo endereçamento, esse mesmo certificado. Tá? Bom, as informações da companhia, tá? Normal, só fazer o preenchimento, não tem segredo, tá? Então, esse foi o procedimento que nós fizemos, que nós conseguimos adquirir aqui o nosso. Depois de você fazer todo o preenchimento, colocar todas as informações, ele vai ser enviado para a CA, né, para a entidade certificadora, e ela vai ficar aguardando você confirmar, no nosso caso aqui, o domínio, né, que a gente emitiu um certificado tipo DV. Então, ele vai ficar pedindo para você validar esse certificado. Deixa eu só colocar na tela aqui, para vocês verem as opções que nós temos de validação. Bom, a validação quando é um certificado tipo DV, uma das validações mais usuais que a gente faz é a validação por chave de domínio. Então, ele vai conceder para você uma chave do tipo TXT. Você vai fazer esse record lá no seu DNS do tipo TXT e automaticamente o CPS, né, a ferramenta de validação, a ferramenta de orquestração do certificado, vai validar esse domínio e o certificado estará disponível para utilização, tá? Quando a gente valida aqui, ele não vai deixar mais eu mostrar para vocês aqui quais são os tipos de validação, que já está validado. Mas basicamente é isso. Lá no seu DNS, no nosso caso aqui, no nosso DNS aqui, a gente colocou um registro.txt com o hash que ele disponibiliza na própria ferramenta para você colocar nesse registro e publica. Automaticamente a ferramenta já vai buscar essa resolução, né, e vai validar o certificado. E o certificado vai estar disponível para utilização. Bom, temos o nosso certificado pronto. A gente vai fazer a criação das propriedades, a property, a configuração propriamente dita, né? Então, já temos também as definições no nosso estágio de planejamento, nós definimos lá como seriam as nossas configurações.
Então, no meu caso aqui, né, eu tenho alguns grupos aqui separados, né, um bootcamp, tem um grupo de demonstração, eu criei ali só para fazer a separação por grupo. Então, nesse grupinho aqui vai ter as minhas configurações dos meus sites de demonstração, né? Então, eu já começo a segregação aqui, a ter uma organização já no ambiente já. E vou criar a minha propriedade dentro desse grupo aqui. Lá ele vai pedir de novo para você colocar o grupo específico da configuração que você vai estar fazendo. Bom, então, todo mundo me ouvindo, qualquer coisa me sinalizem aí, tá? Seguindo aqui. Bom, então eu vou colocar aqui a minha URL aqui, que vai ser, vou colocar como já o nome da minha propriedade, né? Só tirar aqui os protocolos, que eu copiei e veio tudo junto. E aqui eu vou selecionar o grupo lá que eu criei, né? Eu vou fazer a separação das configurações, ter cada um dentro do seu grupo específico, né? Eu poderia colocar outros nomes ali, mas como só tem um, eu coloquei diretamente o nome da URL. Aqui, mas a gente faz de novo. Aí. Bom, aqui a gente já pode fazer a definição de onde vai ser a rede de propagação, né, do nosso certificado. Vamos deixar aqui na Standard mesmo, né? Os dados não são tão valiosos. Então, o time protegido, nessa parte aqui pode ser vários, tá? Desde que o certificado que você determinou consiga ser um certificado válido para essa URL que você vai colocar aqui. Então, a plataforma vai checar esse hostname para ver se ele é alcançável. Esse add hostname aqui vai ser um nome que nós vamos usar para resolver o DNS, né? A gente vai trocar por esse demo no nosso caso aqui, né, com o finalzinho addsuite.net. Então, esse é o CNAME que eu vou utilizar para resolver essa URL no meu servidor de DNS, lá no meu DNS externo, tá? Então, beleza, já fiz a configuração inicial, determinei o meu host ali que vai ser aderente ao meu ambiente. No nosso caso aqui, eu não tenho uma resolução direta para o meu servidor de origem. A gente vai fazer somente um teste mesmo. Vou colocar diretamente o IP do meu servidor, né? Lembrando que é nessa parte aqui que a gente pode colocar um hash, né? Resolvendo aqui para o meu servidor, ou o nome do load balance mesmo, né? Que vai resolver o meu servidor. E aqui eu já coloco já algumas características do meu próprio contrato, né? Então, por exemplo, se eu já tenho o site shield, eu preciso definir o site shield, eu já posso citar o site shield aqui na configuração, o mapa de site shield e o meu share route. Então, a definição do site shield e do share route tem que ser previamente, porque o site shield vai ter que ter integração com o share route, né? Porque os servidores que estão ali no site shield vão fazer essa otimização também para poder o tráfego chegar até o site shield na mesma capacidade do que ele chegaria no servidor de origem, né? Então, por isso que tem que ter essa configuração prévia antes de você colocar e finalizar a configuração aqui propriamente dita. Bom, aqui vale a pena a gente já ressaltar alguns pontos. Eu já vou passar para essa parte aqui. Essa daqui, esses itens do nosso lado esquerdo, são os itens que vão definir a parte de performance, algumas características de segurança também, como, por exemplo, inibir algumas coisas do seu cabeçalho para que não apareça para o usuário final,
dentre algumas outras partes aqui. A gente vai decorrer aqui com o Alex vai falar dos itens aqui, mas antes a gente vai salvar aqui a nossa configuração, que praticamente já está pronta, o básico já está praticamente feito, só que ele vai fazer uma reclamação de um item aqui, que é interessante a gente falar sobre ele também, porque é um dos itens que vão definir a visibilidade da nossa URL, da nossa aplicação, que é o CP Code. O CP Code é um código que é gerado pela própria Akamai e é através dele que eu vou ter visibilidade única, por exemplo, uma única URL. Configuração aqui, eu tenho vários hosts, eu tenho aqui 10 hosts aqui que eu coloquei dentro dessa configuração porque atende aquelas características que eu havia definido anteriormente, né? Só que eu quero ter mensurações diferentes para cada URL. Quer falar alguma coisa? Pode falar, Alex. Eu ia apontar em cima disso. O CP Code ele tem o propósito de a gente capturar diferentes tráfegos, né, vamos dizer assim. Então, cada uma própria, uma configuração, necessariamente tem que ter um CP Code. E aí você pode adicionar mais CP Codes, quantos forem necessários, para separar o tráfego dos diferentes host names nessa property. Mas não só, você pode também fazer um match, né, num caminho específico, num protocolo específico, qualquer match que seja capaz de ser feito na própria camada, no Property Manager, e habilitar um outro CP Code para aquele match específico. Aí você vai ter visibilidade sobre aquele pedaço específico de tráfego daquele caminho daquele host, por exemplo. Varia da necessidade do pessoal, da necessidade do cliente, né, de prestar atenção no tráfego. Exato. Bom, então a ferramenta já tem uma checagem já que ela faz antes de você conseguir colocar, então o que tiver de errado vai ser apontado no próprio, vamos dizer assim, na verificação da ferramenta, né, da plataforma. Aqui a gente conseguiu tirar o erro que estava dando, então com o erro a aplicação não vai fazer o onboard, não vai fazer a publicação, vamos dizer assim, né, dentro da CDN. Bom, então corrigi o único item que ele estava reclamando ali como erro, que foi a geração do CP Code, então eu vou ter uma visibilidade em cima dessa URL distinta só para ela, quando eu for fazer as minhas aferições e emissões de relatórios, a gente vai ver também mais para frente. E agora, Alex? O Hernani, está faltando o certificado. Ah, sim, o certificado, verdade. Só para vocês entenderem o que eu estou apontando aqui, quando a gente está adicionando um certificado uma configuração property, a gente vai até a origem e precisa ter o certificado lá, como eu falei antes. No entanto, a gente também vai validar aquele certificado. Tá? E essa validação é feita baseada nos dados do certificado. Então, a gente vai ver se o certificado é válido, se não está vencido, por exemplo, e vai validar a certificadora, a CA do certificado. Então, aqui na property, você vai ser feita a configuração. Se é um certificado comprado, a probabilidade é que essa CA, o root, né, dessa CA, já exista na própria Akamai, que a gente tem, vamos dizer, para todo mundo aí. A não ser que seja, às vezes, uma bem menorzinha ou qualquer coisa do gênero. Mas o ponto sendo que, como nessa configuração a gente está utilizando um certificado self-signed, né, um autoassinado, ele não é validável nessa perspectiva, porque não tem uma CA conhecida associada ali. Aí o que a gente faz é fazer o pinning desse certificado ou o pinning da CA que gerou aquele certificado. Se o cliente tiver a própria CA ali, ele pode gerar diversos certificados e a gente adiciona a CA especificamente aqui na property. E aí, quando vai fazer o pinning do certificado específico, aquele por exemplo, é o caso do nosso aqui, a gente vai pegar a chave pública daquele certificado, gera uma assinatura dela, né? Aqui no próprio Property faz isso, e a Akamai só vai atender, só vai conversar com aquele certificado específico. Isso é um feature de segurança, é um feature para poder, inclusive, mitigar um dos problemas que existiram no passado. Vocês devem lembrar na época do Heartbleed e outros problemas que ocorreram, né, outras vulnerabilidades que ocorreram no passado em relação à validação de certificado, que é um feature que a Akamai implementou justamente para que não ocorresse não tivesse o risco do DNS do cliente, por exemplo, ser invadido e o hacker direcionar o servidor de origem para outro servidor. Se ele não tiver o certificado, o próprio certificado com a mesma chave, ele não vai conseguir servir. Então a gente consegue validar a infraestrutura de origem, o nome e o próprio certificado que está sendo entregue ali
para poder garantir que não tenha um roubo, né? Vamos dizer, da origem. Exato. Agora era para ele estar pedindo aqui, né? Ele vai pedir mais para baixo ali, quer ver? Dá um scrollzinho para baixo. Onde Não, o está... certificado do CPS. Ah, Mudei para Enhanced e agora pediu. Deixa eu deletar aqui, aí eu monto de novo. Populos. Criei outro domínio já. Gente, fazer uma observação ali. Você volta só uma telinha, por favor? No Previous aí. Nós temos a capacidade de entregar esse mesmo. A gente tem capacidade de entregar tráfego IPv4 e IPv6. Tá? É importante que o pessoal utilize o dual stack, IPv4 mais IPv6. E por que é importante? Existem diversos provedores mundo afora, aqui no Brasil também, que já estão trabalhando bastante com IPv6. E aí, quando esse pessoal de IPv6 tem que sair para a internet utilizando IPv4, eles vão concentrar isso, né, fazendo CGNAT, etc., e não necessariamente vão ter a melhor performance que aquele cliente que está em IPv6 poderia ter. Já utilizando IPv6 direto, a gente vai entregar diretamente um IPv6, né, IP versão 6, em relação ao servidor Akamai para aquele cliente, e aí ele não tem preocupação, não tem preocupação, né? Ele não tem o risco de perder um pouco de performance por estar utilizando IPv4, por conta de fazer NAT na operadora e por aí vai. Exato. Você não tem um... Não puxou o meu certificado, peraí. Nesse aí? Não, não é esse não. Não tá achando o meu certificado. Deixa eu cancelar aqui. Será que você criou a property no contrato diferente? É que isso eu vejo aqui. War. Volta lá. Não, tá no mesmo. Bom, copia o nome dele, deve conseguir. Está ativo. O contrato é o correto, né? Uhum. Mas assim, ó, tem. Adiciona lá o hostname de novo. Mas posso deixar aqui em standard, que eu fiz na standard, né? Não, mas deveria ser standard, né? Adiciona lá o hostname de novo. Aqui ele já não pede certificado.
Dá um next. Vai até o final, depois a gente edita. Edita ele aí. Joga para Enhanced? Não. Aqui, ó. Lá no Edit Selected. Next. Agora mexe no Add Hostname. Vamos ver se ele aparece. Apareceu aqui também. Select Existing. Lá embaixo. Ok, isso aqui. Não, o último da fila, eu acho. Da lista aí. Esse, né? Eu tinha colocado um V1. Esse daqui é o que eu tinha usado antes. Mas vamos ver se ele deixa. Não, mas assim não pediu meu certificado. Por quê? Se eu for pra cá, ele vai pedir. Não, é esse mesmo. Tem algum outro, você fala? Não tem um Não tá aparecendo, não tá puxando meu certificado. Não, mas vai lá e associa no aquele Add Hostname que vai funcionar. Como é que é? Desculpa? Associa lá o Add Hostname. Vai pegar aquele um certificado que está válido. Né? O último da lista. Não era ele que eu tava usando. Você tá porra. Bom, por eu ter feito já a config antes, já, então ele já deve estar absorvido no Edge Server. Isso. Bom, beleza. Então, configuração pronta. Eu vou deixar você discorrer aqui em cima desses itens aqui, os mais relevantes, né? Até por conta do tempo, Alex. Sim. Não dá bala. Então, de cima para baixo ali, só de forma geral, né? A parte de Augment Insights, a gente está falando de só um ponto antes, né? Vocês estão vendo que na criação da regra, a gente tem ali o nome da regra, o critério e o behavior. Esse critério é o que a gente chama de match. Então, um clique no Add Match aí, por favor. Depois a gente cancela. Esse match, isso, são todas as características que a gente pode determinar de onde que está vindo aquela requisição e encontrar a informação daquela requisição para poder efetuar algum comportamento, né? Então você adiciona um match, seja o hostname, seja o estágio, seja o caminho, seja a extensão, o IP do usuário final, qualquer coisa ali. Feito esse match, ele vai ser um match e ou um match ou. Você pode adicionar vários matches ali, né? Falando, é o hostname tal, é o caminho tal e é a extensão tal. Ou você pode fazer um negócio que vai ser um match N ou match all. É um E ou um ou. E aí adiciona-se o behavior, o comportamento que você quer para aquele match. Então, dando prosseguimento aí, na criação da configuração, vocês verem que as regras estão estruturadas, né? Como regras pai e regras filho, de forma que quando você tem um match na regra inicial, aí não vai ter, vai na parte de caching ali, que eu acho que é mais fácil de entender. Offload origin, isso. Você vê que no offload, a gente tem na regra inicial, você não tem nenhum match. Então, a gente está determinando um comportamento
geral para todas as requisições relacionadas a essa configuração. Está falando que, de forma geral, não vai cachear, de forma geral está habilitado o Tier Distribution. Tier Distribution é uma camada intermediária de cache, né? Hierarquia de caches, pensa assim, que serve o propósito de entregar conteúdo estático, principalmente quando é um conteúdo que não tem muito acesso na plataforma. A gente cacheia ele por mais tempo no Tier Distribution. E mais alguns outros comportamentos aí. Esses comportamentos são todos relacionados de forma geral na configuração. Agora, abre a regra, por favor. Clica aí no CSS. Agora vocês estão vendo que a gente já tem um critério. Está falando que só para duas extensões, que são CSS e JavaScript, vamos fazer um cache de 7 dias. Ou seja, a gente tem uma hierarquia dessas regras, né? O primeiro match determina, de forma geral, que você está falando, o que entrar naquele primeiro match vai ser processado também nos matches, nas regras que estão abaixo dessa. E aí você vai criando toda uma estrutura de regras, tá? Agora pode voltar lá, só para a pessoa entender qual era a estrutura. Então, em Augment Insights, a gente está falando do Traffic Reporting, que vai associar o CP Code, está habilitando o Impulse. O Impulse é um RUM, um produto para a gente poder ver a performance do site na perspectiva dos usuários. Está habilitando geolocalização. Essa geolocalização, clica lá, por favor. Geolocation. Entendeu? Geolocation, aí. Aí você vai habilitar um recurso que chama Content Targeting. A gente vai mandar para a infraestrutura de origem um cabeçalho com todos os dados referentes àquele acesso, cada um dos hits. É o dado geográfico, né? De onde que está vindo aquela pessoa. E o log delivery segurando a parte de entrega de logs. Que informação que a Akamai vai armazenar para poder fazer a entrega de logs para a infraestrutura de origem. Imagine que, uma vez que tem a Akamai à frente, qualquer log que seja armazenado, que seja gerado na infraestrutura de origem, ele já não contém todos os acessos, considerando ele de forma geral, né? Se a gente está falando de conteúdo transacional, vai sim ter tudo. Mas se não for só conteúdo transacional, todos esses logs, eles não contêm mais toda a verdade, que a gente tem conteúdo cacheado sendo entregue na Akamai, que a infraestrutura de origem não está vendo aquele hit. Então, aqui a gente está configurando quais os campos, quais as informações de log que a gente vai armazenar para poder ser entregue na infraestrutura de origem. O Accelerate Delivery já está falando sobre a parte de aceleração. Aumenta ele, por favor. Aceleração sendo toda a parte, né, de comunicação com a infraestrutura de origem até o servidor de borda para poder entregar para a Akamai. Ele tem diversas características que a gente pode determinar, seja o tempo para fazer o timeout, de conexão com o Connect Timeout, conexão TCP daí, ou de Read Timeout, é um timeout relacionado a Akamai ter feito uma requisição e não ter recebido, por exemplo, uma resposta. A gente vai esperar por 120 segundos de uma resposta da infraestrutura de origem, mas está só esperando por 5 segundos para poder estabelecer uma conexão. O Asynchronous Refresh está falando sobre o tempo de renovação do cache de DNS do servidor de borda, tá? O cache de DNS aí considerando o nome da origem, né? Tem origin.populus.com.br, por exemplo, a gente vai de hora em hora vencer esse cache e antes do tempo do TTL, né? Do TTL do DNS, a gente vai revalidar ele para ter melhor performance. Então, o servidor de borda não precisar esperar uma requisição de DNS retornar para poder determinar qual que é a origem e lá estabelecer a conexão. Aí você tem as otimizações de protocolo. Tem a parte de prefetch, a otimização de protocolo a gente está habilitando HTTP2 e faz a configuração do shroud, que é aquela overlay, né? A gente vai chegar mais rápido até a origem. A parte de prefetching, que é o próximo item, a gente está falando de um recurso que nós temos de, uma vez que recebemos uma requisição na borda para uma página, isso, nenhum dos objetos está em cache. A Akamai vai até a origem, vai trazer aquela página, vai processar, vai ler todas as referências que tem a objetos estáticos naquela página e vai fazer um prefetching. Vai lá, já vai requisitar aquele objeto e já vai deixar ele disponível no servidor de borda. Aí, na hora que o usuário recebe o HTML, o browser processa aquele HTML e vai lá fazer a requisição na Akamai. Esses objetos já estão em cache.
E aí você tem algumas características, por exemplo, se for um bot, tem uma regra determinada. Se for um bot, e aí enquanto bot, a gente não está falando do produto de segurança Bot Manager, mas está falando de fazer um match, aí, por exemplo, no user agent daquele bot. Então isso aqui não está relacionado tanto à segurança, está relacionado mais à performance mesmo e à capacidade da origem. Então se for, por exemplo, um bot do Google, ou os bots que está colocados aí, a gente não faz prefetching para ele, não precisa, né? Porque ele não vai buscar esses objetos, ele só quer o HTML inicial. E quais Tem objetos? alguns outros bots conhecidos também, né, Alex? Por exemplo, tem empresas que contratam empresas terceiras para ficar fazendo verificação de health check por bot, Exato, né? Então, exato. Serve para todos também esses. fazer essa exclusão aqui. Os prefetchable objects, a gente está só determinando quais são os objetos que podem ser feito o prefetch dele, que é basicamente objeto estático. Aí o próximo, aceleração adaptativa. É aqui que a gente está colocando os recursos mais avançados, né? De automação do IO, que vão fazer o server push, vai fazer um pre-connect. Pre-connect a gente escreve no HTML um meta lá com os domínios específicos que o browser tem que estabelecer uma pré-conexão, antes mesmo de processar o HTML e precisar fazer aquela conexão, né? Você pode colocar, por exemplo, como a gente está inspecionando toda a sessão do usuário, a gente pode falar para o browser para ele se pré-conectar a recursos que não, a domínios, né, hostnames, que não estão nem referenciados naquela própria página. Então ele vai deixar aquela conexão TCP aberta e na hora que for precisar, ele já tem a conexão, não precisa estabelecer, fazer o DNS, estabelecer a conexão, já está rápido, é só puxar o objeto, se já não existir no cache. E diversos outros recursos também. A parte de offload é a parte de cache propriamente dito. O que a gente vai determinar, o que está sendo cacheado? Primeiro tem uma série de comportamentos ali para determinar a base de funcionamento do cache para essa propriedade e depois as outras regras a gente vai determinando especificamente quais tipos de objetos devem ser cacheados, o que vai fazer com aquele cache, se vai mexer com a chave de cache, não vai mexer com a chave de cache. A chave de cache é o identificador que tem na Akamai, é como um squid, para quem já trabalhou com um squid, né? O identificador daquele objeto específico. E aí aquele objeto específico, ele pode ser, por exemplo, um /demo, www.popus.com.br/demo. E esse /demo traz o conteúdo X, só que se você coloca uma query string dizendo /demo demo igual a bootcamp, aí ele vai trazer um conteúdo diferente. Se for olhar na perspectiva do browser, do usuário, né? Se ele pega o /demo, se a gente cacheia o /demo sem considerar aquela chave, aquela query string, todo usuário que for bater na Akamai e pedir qualquer, independente da query string, pedir aquela URL, ele vai receber o mesmo conteúdo, e não é isso que a gente quer. Então a query string faz parte da chave de cache. E a gente também consegue manipular essa chave de cache para incluir outras coisas, incluir um cookie, incluir um cabeçalho, remover parâmetros da query string, fazer perdão meu francês, uma cacetada de coisas diferentes que você consegue customizar para o propósito daquele site. E, em granular. seguindo, tem o prefetch de cache também. A gente não espera vencer o objeto no cache para poder ir lá. Alex caiu? Não, Perdemos o Alex. Não, por alguma razão ficou mudo. Opa. Desculpa, foi falha do Teams. Falha do Teams. Mas voltou. Voltamos. Aí tem essa série de características que você pode configurar para o cache ficar de acordo com a necessidade do cliente. Se descer mais um pouquinho, ó, a gente tem também a parte de post responses. A gente pode fazer cache de requisição com post. Isso vale dependendo da forma como está arquitetada, né, o site do cliente. E a gente também vai fazer um cache de GraphQL. Para quem não conhece, GraphQL é um framework para você conversar com a API, parametrizando a requisição sem ter que mexer na URL, né? No corpo da mensagem você parametriza como se você fizesse ali um SQL. A gente também tem essa capacidade de fazer o cache específico do GraphQL. E para o uncacheable, são aqueles objetos que você não quer que sejam cacheados por qualquer razão de negócio, ou determinado pela origem, ou determinado aqui pela própria configuração. Essa parte de Strength and Security,
ela não é, de novo, não é o produto de segurança. Abre a caixinha para gente. Não é o produto de segurança da Akamai. Aqui são algumas características que a gente entende que são muito importantes de serem determinadas na property. Não precisa esperar chegar na configuração de segurança. Então, primeiro a gente está determinando quais os métodos HTTP que podem conversar aqui com esse site do cliente. Então, se ele não tem option, se ele não tem alguma API para fazer put, delete, patch, se ele não está falando de WebDAV, não precisa ter esses métodos habilitados. Então, a gente pode desabilitar o método. Qualquer uma requisição para esse método vai ser negada já na borda. Obfuscação de informação também é uma coisa importante, tanto do debug ali quanto do back-end. A gente está escondendo a informação que a origem está passando para a gente. Essa informação vai ser, por exemplo, como a gente está colocando ali, às vezes tem o Powered by PHP e ali já aparece a versão do PHP. Isso já é indício, já pode ser utilizado como indício para uma ferramenta de scan tentar vulnerabilidades específicas daquela versão de PHP e por aí vai, tem vários. O server também é um que é importante a gente esconder. O usuário final não tem necessidade de saber qual que é o servidor que está sendo utilizado, qual que é a versão do IIS, qual que é a versão do Apache, e por aí vai. E a parte de HSTS, que está falando que é o HTTP Strict Transport Security. Esse é um cabeçalho HTTP que determina que todos os hostnames associados àquele domínio, ou esse hostname, ou qualquer outro hostname associado a esse domínio, o browser tem que acessar de forma de HTTPS. O browser cacheia essa informação, uma vez cacheada, mesmo se o usuário digitar HTTP no browser, ele vai fazer a requisição já imediatamente de HTTPS. Uma questão de segurança também, mas que não está associado ao nosso produto de segurança. A parte de disponibilidade, clica ali para a gente, por favor. Aí a gente tem no behavior, né, no template de quando vai fazer a configuração, tanto do DSA quanto do ION, a gente tem essa característica aí do Simulate Failover. Isso é para se fazer testes, né? Você pode fazer diferentes tipos de testes e é legal também para poder ver como que é feito um match ali com E, de diferentes características, para você determinar comportamento. Então, nesse match aqui, a gente está simulando um failover. Para simular esse failover, o que eu estou habilitando aqui é, se tiver um cabeçalho, se tiver na rede de staging e um cabeçalho X com esse texto aí, Your Secret Here, a gente vai quebrar aquela conexão para a origem. Isso vai retornar internamente no servidor Akamai uma mensagem de erro, um status 500 que perdeu a conexão. Vai lá no site failover. O site failover daí é um recurso que a gente pode pegar, baseado no status de resposta da origem. Aqui a gente está falando de origin timeout, que vai ter sido simulado no behavior anterior. Mas baseado em qualquer status vindo da origem, você pode habilitar o failover e a gente vai entregar um conteúdo diferenciado. Pode ser de um outro hostname, pode ser o mesmo hostname, pode pedir para refazer essa requisição, pode ir buscar o conteúdo em outro hostname e mostrar. Aqui tem diversas categorias, aí, diversas coisas que podem ser feitas. Origin Health é um comportamento que é importante ter cuidado com ele. Opa. Aí, Origin Health, por favor. Origin Health é um comportamento que é importante ter cuidado com ele, porque se a origem para de responder, e aí a gente tenta 3 vezes reconectar, e nesses 10 segundos não respondeu, a Akamai vai marcar aquela origem como indisponível, e vai ficar um tempo sem tentar fazer uma conexão ali. Então, serve muito bem o propósito, mas é um comportamento que precisa se ter cuidado, assim, não é para utilizar levianamente, vamos dizer. A parte de script management é aquele recurso do ION que eu mencionei. A gente habilitando ele aqui, ele vai começar a processar os dados recebidos do Impulse ali, né, em relação ao tempo de execução dos scripts e repriorizar. E tem um outro dashboard que a gente mostra, que a gente trabalha, e ele vai repriorizar você pode ir lá e manualmente repriorizar a ordem de execução dos scripts. Também voltado à performance. A parte de script é algo que consome bastante tempo de load, né, de um site, né? Tem bastante script terceiro, script próprio e script terceiro, né? Então consome bastante, um percentual considerável do load do site. Exato. E assim, às vezes não é nem um problema na infraestrutura de origem, mas o site está lento porque está demorando para processar um script, né? Minimize payload, a gente está determinando compressão dos objetos texto, faz compressão gzip. E também você pode fazer compressão Brotli
Inclusive, eu acho que a gente já tem hoje, não sei se está em beta, se já lançaram, talvez já tenham lançado. Você pode fazer compressão Zopfli. São outros tipos de compressão que comprimem ainda mais esses objetos de texto, diminuindo ainda mais a quantidade de dados que é transportada, né? Tem mais uns aí para baixo? Não, aqui e tá com Lion esse daqui, então. Tá, não, então é o template padrão. Mas assim, esse template, na hora que você cria uma configuração inicial, ele é o template padrão. Ele não precisa, não é obrigatório que se tenha todos esses comportamentos, que se tenha todas essas regras. Eu já vi muita gente, até da própria Akamai, na hora que vai começar uma configuração nova, dá um start na configuração, remove tudo que está ali, remove todos mesmo, e vai adicionando só o que precisa. Exato. Você cria o seu próprio escopo de endereçamento, de regra, né? De escopo de Exato. regra, né? Tanto regras pai como regras filhos aí, uma atrelada na outra. E assim, é tudo totalmente editável, fica à vontade do cliente para poder fazer da forma como é importante para ele. Uhum. Você vai salvar com esse hostname aqui para colocar para funcionar. Ainda tem um erro ali. Qual que é o erro? Então é em cima do Edge. Clica aí. Ah, você tem um match aí. Que eu adicionei ali. Eu adicionei a regra. Né? Isso, pode remover ele. Bom, é importante agora a gente salientar que toda a configuração da Akamai, ela é versionada. Salvou aqui. Então aqui eu estou trabalhando em cima da versão 1, toda a configuração que eu estou fazendo em cima da versão 1, e é essa versão que eu vou fazer a ativação dela dentro da rede da Akamai. Agora vale a pena que a gente argumentar sobre aquela diferenciação de uma rede para outra. A Akamai disponibiliza uma rede de servidores só para staging, ou seja, aquele problema de homologação, né, de colocar as alterações on the fly, né, vamos dizer assim, não precisa mais ser tão drástica, né? Você tem um cantinho ali só para você fazer os seus testes exclusivos sem ter que você utilizar a rede produtiva da Akamai. Então, a partir do momento que eu coloco um Active aqui na rede de staging, eu vou colocar a minha aplicação, as configurações que eu fiz para fluírem dentro da rede de testes da Akamai. Aí, como é que eu vou utilizar essa rede da Akamai? Vou só deixar ativando aqui. Bom, a gente já viu que um dos edge servers ali, da rede produtiva, ele tem esse endereçamento, né? O nome da minha aplicação, .edgeswitch.net. Aqui eu já consigo ver já o endereçamento desse hostname. É lógico que isso é randômico, não é estático, né? Mas para eu ver o da rede de staging, é o traço staging. Aí eu já consigo ver o endereçamento. Aí se eu quiser fazer o teste diretamente na minha máquina, o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse endereçamento de IP aqui e vou adicionar dentro do meu arquivo hosts, né? Fazer o spoofing. Então a minha URL que está sendo apontada aqui, dentro do meu arquivo hosts, eu aponto para o IP do Edge Server da rede de staging. Aí eu consigo fazer os testes também com a aplicação já fluindo na rede da CDN, só que na rede de testes da Akamai. Tá? Como o nosso tempo está um pouco avançado aqui, eu só vou correr aqui com as configurações. Eu já fiz o embarque aqui da minha aplicação. Então, antes a gente estava com o endereçamento tipo A, resolvendo a nossa URL de teste. Agora a gente já está com ela embarcada na Akamai, resolvendo pro CNAME aqui do Edge da minha rede, que foi determinado lá na minha configuração. Ele está ativando aqui. Por enquanto eu não consigo acessar ele diretamente pelo nome dele, do DNS, pela resolução que eu fiz aqui no meu DNS. Então a gente vai ativar ele aqui primeiro na rede de staging. Eu já vou colocar para rodar aqui na rede de produção, para a gente não perder muito tempo. O Hernani, como a gente está chegando na hora, eu vou precisar sair. A gente vai precisar remarcar ou dar uma continuidade no outro dia, porque eu tenho outros compromissos que eu tenho que atender. Não, tranquilo. Terminando aqui, infelizmente a gente não vai conseguir
fazer a parte de WAF, mas eu gostaria de mostrar, Alex. Você tem alguns minutinhos ainda? 4. 4 minutinhos. Deixa eu só sair dessa tela, então, aqui. Posso fazer uma coisa aqui para vocês, que já vai adiantar bastante. Peraí. Posso roubar a tela de você? Vai lá. A parte do WAF mesmo, né? Com a parte do DDoS. Se a gente consegue. Eu deixei aberta a tela aqui para a gente poder mostrar o dashboard de segurança e também das configurações de segurança e do boa, legal. WSM. Mas, infelizmente, realmente não vou ter tempo para isso tudo. O que eu posso fazer para vocês que vai suprir essa necessidade? Nós temos um ambiente de demo que é disponível para os clientes, e aí o Hernani pode criar credenciais específicas para cada um de vocês, e vocês vão ter, entra aqui, né, asm.acamaidemo.com, entra aqui, entra com a credencial que ele criar para vocês, e aí vocês vão ter acesso justamente a esse ambiente de demo, essa visão que eu ia mostrar para vocês aqui. Isso. Tá? E aí vocês podem brincar, fuçar bastante à vontade, tanto aqui na parte do dashboard de segurança, com os diferentes filtros, né, por política, filtro por hostname, tipo de hit, se é banda, se é request, se é erro, a quantidade de ataque que está acontecendo de fato em relação ao total do tráfego, uma visão das configurações, né, do status dessas configurações, e também tem o Web Security Analytics, que a gente chama de WSA. Vocês vão poder vir aqui e filtrando pelos diferentes métodos, pelas diferentes características da requisição. Mudei de contrato e não vai deixar. Peraí. Mas filtrando por todas essas diferentes características que tem aqui, tanto do AF quanto do Bot Manager, né, quando for o caso, regras customizadas, a parte de proteção de DOS, né, de rate limit, vocês podem fazer por lista de rede e vir porque no Common tem várias características, várias dimensões de dados que vocês podem visualizar as requisições que estão aparecendo, que vão aparecer, que foram identificadas e alertadas ou bloqueadas pelo AF. Aí, clicando no Samples, vocês vão poder ver a requisição propriamente dita. E no Multidimension, a requisição não, ou o grupo das requisições do que está filtrado aqui, né? Aí serve ali o propósito de se fazer diagnóstico, falso positivo e tal. E no Multidimension, você tem uma visão meio que em tempo real, com diferentes telas do que está sendo mostrado, do que está sendo filtrado ali. É muito bom para diagnóstico e para acompanhamento. Eu peço desculpa para vocês, mas a minha hora realmente chegou. Eu preciso me despedir de vocês. Obrigado pelo tempo de vocês aí. Hernani, se você puder, uma vez que tiver a lista de todo mundo, entrar em contato com eles, já criar essas credenciais e distribuir para eles. Inclusive, tem um vídeo aqui no canto. Esse vídeo é bem legal, já dá uma visão inicial do que é o ASM, né? O que é nossa oferta de WAF, como que funciona e tudo mais. Mas aí, com essas credenciais, vocês vão poder acessar e navegar ali pelo WSI, pelos dashboards de segurança e ter uma experiência do que é a gestão do produto. De novo, obrigado. Obrigado pela oportunidade de estar aqui, Hernani. Obrigado por vocês, o tempo de vocês. E eu me despeço agora que eu preciso sair. Né? Então, só fazendo um pente fino aí no que a gente configurou. Nós determinamos, fizemos o planejamento, determinamos o certificado, determinamos as configurações específicas, sempre salientando as características, todos os itens que a gente pode fazer com a Akamai de proteção, de cache, todos esses itens foram em uma única configuração. E aí a gente colocou no ar, lembrando das redes de teste que nós podemos utilizar, fazendo os testes separadamente. Antes de colocar, eu botei para rodar aqui na rede de produção, mas vai demorar um tempinho. Eu preciso fazer o bind diretamente mas eu vou deixar no ar, se por acaso vocês tiverem a curiosidade de ir lá e dar uma sapiada para ver como é que ficou, como é que fica na internet aquele site demo-pop.populus.com.br, para ver como é que ficou a publicação desse site, para vocês verem algo publicado diretamente na Akamai. Eu vou deixar também um tempinho no ar aqui. E aí vocês veem também o certificado blindado lá, tudo funcionando de acordo. Ele está ainda fazendo ativação na rede de produção, ele demora um pouquinho, né? Demora em torno de 15 minutos aí para fazer a ativação, e aí a gente conseguiria já fazer. Mas para a gente poupar aqui, ainda tem um pouquinho do webinar aqui, do Masterclass, para a gente finalizar, só fazendo antes de passar a palavra aqui e finalizar fazendo o sorteio.
como a gente fez o embarque da solução. A gente fez toda a preparação, fez as configurações, posteriormente a gente só fez a troca do DNS, né, tirando do tipo A para o tipo do CNAME, né, aí a gente fez algumas salientações aqui referente algumas precauções que a gente precisa ter, né? Alteração do TTL para que tenha mais dinamicidade, a alteração da persistência do load balance para o tipo cooking, para aqueles motivos que o Alex mencionou inicialmente. Nós iríamos passar para a parte de análise justamente naquelas telas que a gente viu ali, mas que o Alex já comentou que vocês solicitando para a gente consegue disponibilizar um usuário de teste no demo ali, só para vocês verem qual que é o nível de visualização que a gente tem das informações da própria plataforma, que a gente vai ter visualização tanto de alto nível, né, como são os relatórios cheios de gráficos, mostrando números, até os relatórios mais aprofundados que vão demonstrar para a gente aí o cabeçalho exatamente do que aconteceu, qual a característica daquele ataque, da onde ele veio, qual regra que ele deu hit, enfim, esse tipo de visualização a gente também tem na ferramenta. Muito obrigado pela paciência de vocês, por estarem aqui até o final com a gente, absorvendo mais esse conteúdo. Infelizmente, não conseguimos passar tudo que estava planejado para passar para vocês. É bastante coisa que a gente tem para comentar sempre. Mas, se necessário, se vocês se interessaram em descobrir como funciona mais a fundo algum dos outros produtos que não mencionados aqui, mas que, se por acaso vocês ouviram falar e querem saber mais, a gente tem o nosso time de comercial todo pronto para atender vocês e engajar junto com o time de pré-venda para a gente poder fazer uma apresentação para vocês. Pessoal, muito obrigado mais uma vez e a gente se vê na próxima. Bye, bye.